Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Movendo Ideias, o podcast que foi feito para você que deseja empreender. O nosso convidado de hoje, eu gostaria de agradecer o professor Jair. O currículo, eu quase precisei fazer um MBA só é um currículo invejável. Ele que é professor, empresário, podcaster com mais de 2.000 episódios, né? Articulista da Rádio CBN, programa Construindo Conhecimento, também é palestrante. Então, vou deixar que ele se apresente. Professor, muito obrigado por esta oportunidade que o senhor nos concede. Já aproveita e clica e segue o nosso canal, siga nossas redes sociais, marca o seu amigo aí, marca as notificações para não ficar de fora. Professor, muito obrigado por esta oportunidade, seja muito bem-vindo. Maravilha, Kennedy. Primeiro que eu é que agradeço essa oportunidade de estar aqui num lugar tão bacana, né, cercado de pessoas queridas, e certamente será um bate-papo agradável. E quanto ao currículo, ele só conta a parte boa sempre, né? Então, até quando eu faço trabalhos de contratação de executivos em empresas, eu nunca dou muita atenção para o currículo, porque ele é um balancete que só apresenta o ativo. Eu acho que a boa conversa, essa sim nos dá a noção exata aonde a gente está e aquilo que a gente pode apresentar, né? Que legal. Então, antes de iniciarmos o nosso bate-papo falando do empresário, do consultor de empresas, do palestrante, se apresente, quem que é o professor Jair Santos? Kennedy, eu sou um rapaz latino-americano, como a gente já ouvia naquela canção. O Belchior. E sou aqui de perto, né? Escolhi Blumenau como residência há alguns anos, depois de uma passagem por São Paulo. Mas eu sou daqui, sou natural de Luiz Alves. É uma terra muito gostosa, uma cidade pequena, muito agradável. Neto de italianos, né? Os meus bisavós, meus bisnonos, foram os primeiros a chegarem no Vale do Rio do Peixe, aí por 1880. E se dirigirem, então, no sentido ao vale aí do Itapucu e se fixando em Luiz Alves. E o meu avô era produtor de cachaça. E Luiz Alves é uma cidade, né? Cidade conhecida por uma boa pinga, né? E minha mãe conta, graças a Deus ainda viva com quase 90 anos, que ela me colocava num gamelão de madeira, entalhado na madeira para dar aquele banho, não tinha chuveiro não, sabe? E colocava um copinho de cachaça. No interior era comum para acalmar a criança. E ela disse que eu já tinha o hábito de pegar a fraldinha. Então, na verdade, assim, a minha história começa aí por Luiz Alves, e eu tenho bastante orgulho sempre falar que eu sou filho de agricultores. Que nasci numa casa onde não tinha energia elétrica, onde a minha mãe, com um esforço muito grande, o pouco que se tinha, ela procurava manter com muita alegria, com muita felicidade, né? Eu lembro aquelas panelas expostas na cozinha, areadas, brilhavam, serviam até de espelho, né? Mamãe lavava roupa num riacho que passava próximo, guardava carnes dentro de uma lata com banha de porco, porque não havia refrigerador. E lá também, né, eu aprendi algo bacana no dia de matar o porco. E muitos anos depois descobri algo que era feito de uma forma muito natural pelos agricultores. O meu trabalho, Kennedy, quando se matava um porco lá em casa, e de quando em quando meu pai fazia isso, era levar um pedacinho de carne para cada vizinho. E vizinho na roça, você sabe, não é do lado, né? Sim, 500 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros. E eu levava esse pedacinho de carne para cada vizinho. E eles, quando matavam o seu porco também, eles devolviam. Fazendo uma análise sociológica, eu entendo que a geladeira do pobre era a barriga do vizinho, porque havia essa troca, porque nós não conseguimos manter todo aquele estoque de carne, não tinha onde guardar. Para não perder, não estragar. Mas você passava um pouquinho para cada um e ele fazia o mesmo. Então veja quantas coisas legais a gente aprende, né? No convívio em comunidade. O cooperativismo. Exatamente. A partir dessas experiências, né? O mutirão de trabalho, onde as famílias se ajudavam e trocavam dias de trabalho. A palavra mutirão é uma palavra muito bonita, né? Que significa dar as mãos, né? De mãos juntas. E isso tudo lá no interior nós tínhamos. Então, a minha história começou nessa casa muito humilde, onde à noite nós tínhamos lamparinas a querosene,
Aham. que eu as tenho guardadas em minha casa até hoje. De quando em quando é bom a gente dar Uma revisada, uma nas revisada origens, né? exatamente Que como era a aí, vida, né? quem sabe de onde veio, sabe para onde tá indo, né? Eu entendo, Kennedy, de que nós temos que nos orgulhar, Aham. porque são esses fundamentos que te mantêm forte nos momentos difíceis. Difícil. A vida, de uma forma ou outra, sempre vai te Sempre vai apresentar. trazer. Uhum. E meu pai, um homem realmente do campo, sem letra, um homem analfabeto, mas que teve um grande papel na minha formação. Porque o pai, quando tinha a possibilidade, ele comprava livros Aham. para dar de presente para mim. Ele não sabia ler, mas o presente que ele dava era o livro. E ele sempre dizia, e com muita ênfase, que a ferramenta dele havia sido a enxada e a nossa seria a caneta. Uhum. Então, hoje, quando eu tenho a oportunidade de estar correndo o Brasil, de falar para empresários, de poder estar aqui com você, Uhum. ok? De estar tocando os meus negócios, eu entendo que tudo começou porque um homem acreditou que nós podíamos ter uma vida melhor do que tínhamos, né? Sim. E o pai também, como um homem severo, porque o campo, ele traz uma Deixa rusticidade, cascudo, né? deixa cascudo, né? Aham. Papai não tinha muita volta para nos botar na linha, né? Aham. Sim. Ele tinha se chamava de rabo de tatu, era um chicotinho carinhoso que ele nunca usou, Aham. né? Mas tinha lá Ele para. dava uma olhadinha assim e aquilo, queira ou não, de alguma forma também foi um instrumento pedagógico, Sim. porque a vida, e com o passar dos anos a gente aprende isso, que ela vai te dando casca, você vai tendo que Sim. suportar. Aham. A gente não vive num mundo de Poliana, onde tudo é cor-de-rosa, pelo Sim. contrário, Aham. os desafios são grandes. E Verdade. essa casca que se aprende lá na infância, ela te ajuda também durante a vida, Que né? legal. Vindo de uma família de agricultores, como você falou, seu pai não era letrado. De onde veio a paixão por aprendizado? Eu vi que no seu currículo você é graduado em administração, com pós-graduado em marketing e gestão de pessoas. Então você é um apaixonado por conhecimento. De onde veio essa gana de conhecimento? Essa gana pelo aprendizado veio de uma plantação de cana-de-açúcar. Porque quando a gente não queria estudar, o pai mandava capinar cana. Então, Então, esse foi o elemento motivador. motivacional, né, naquela época. Mas deixando o humor de lado, Kennedy, eu sempre admirei o que os livros traziam. Aham. Eu sempre gostei muito de mergulhar neles, de viajar neles, Aham. né? Sim. Eu lembro assim que quando criança eu devo ter revisitado o mesmo livro 500 vezes. Aham. Eu os decorava porque nós não Sim. tínhamos acesso a muita coisa, né? Aham. E isso fez com que eu realmente criasse um gosto pelo conhecimento. Aham. Minha mãe disse que eu ficava doente na época de férias. Eu ficava doente quando não tinha aula. Aham. E aí um outro ponto importante, talvez um pouco de exibicionismo, um pouco de querer agradar os pais, mas eu sempre tinha um prazer enorme em chegar no final de um ano Com as notas com as notas bonitas. bonitas. Aham. Eu Sim. sempre tive muito medo, talvez medo não seja a palavra, mas sabe, não descer de um determinado ponto que a partir daí talvez eu não realizasse o objetivo que meus pais tinham comigo. Então Aham. isso sempre foi muito forte. E a admiração pelo professor. Eu ficava encantado em ver alguém falar na frente de outras pessoas sem ter um ataque cardíaco. Aham. E ainda dizem que o maior medo do ser humano ainda é maior do que o medo da morte, É né? maior do que o medo da morte. É verdade. Claro, Aham. porque a morte Falar em em público. si, ela vai romper com o sofrimento, né? Sim. E o falar em público, ele mantém o sofrimento. Sim. Então, a admiração por quem conseguia... Quando eu ia num culto religioso, vendo um pastor, um padre, eu admirava isso, Sim. achava isso fantástico, alguém poder tirar daqui as ideias, transformar em palavras e mexer com alguém. Tocar outras pessoas. Mas, apesar dessa fascinação, eu levei a minha vida de um moço tímido Aham. por muitos e muitos anos.
Eu não conseguia, eu tinha uma timidez enorme. Sim. Até o dia que eu entendi que se eu não rompesse com bloqueios, porque são bloqueios sim, que daí a gente traz lá de trás também, como nunca fale com estranhos, nunca dê um passo maior do que a sua perna, ok? Tudo isso, a gente ouve isso muito forte, né? Coisas ditas para nos proteger, mas que bloqueiam. E no dia que eu entendi que a minha única alternativa para validar o meu conhecimento era me expor. E eu vejo hoje, nessa indústria de diplomas, que virou mercado de educação, pessoas que, infelizmente, se frustrarão lá na frente, porque elas não estão validando o conhecimento. E a validação do conhecimento só existe quando você se expõe. Você deixa de ser plateia e você passa, de alguma forma, a ser palco. Né? E esse foi o meu grito de liberdade. No dia que eu entendi que não havia outro jeito. Ou eu matava a timidez que havia em mim, ou ela iria me matar. E algo que me deixa hoje... Tenho duas coisas que me deixam extremamente feliz. Uma delas foi ter perdido o medo de me expressar, e a outra perder o medo de andar a cavalo. Porque apesar de ter nascido na roça, não sabia, eu era um roceiro de apartamento. Eu tinha medo demais de cavalo. E alguns anos atrás, já com mais de 40 anos, é que eu resolvi enfrentar esse medo. E hoje, boa parte da minha vida é no lombo de um cavalo. Que legal. A gente tem feito umas cavalgadas boas aí pelo mundo afora. Legal. E foi a superação de um trauma. Um trauma tremendo, né? Então, quer dizer, a vida, ela é superar traumas. Temos muitos, né? Nós temos os nossos fantasmas. E, de alguma forma, você precisa se defrontar com eles e dizer quem é que manda. Nessa história. Você já tem uma carreira consolidada em especialista em mudanças, lideranças e vendas. Como foi o início da sua trajetória, ainda sem entrar no mérito de empresarial, só como palestrante? O que te motivou a seguir esse caminho? Com menos de 10 anos, meus pais, por força de um acidente até que o meu pai sofreu, se mudaram então a Blumenau. Foi um período que ele não pôde trabalhar na roça. E como um menino de 14 anos, eu fiz um movimento que todos os meninos da nossa situação social, ou seja, precisa trabalhar, fui para uma empresa têxtil, trabalhar como varredor, que era o começo da caminhada. E fiquei nessa empresa até os 21 anos, quando eu terminei a faculdade, onde me graduei em administração. E lá que eu dei aquele grito de liberdade, que foi: eu preciso ir além. E eu resolvi, então, ir para morar em São Paulo, para fazer uma pós-graduação, que na época não era algo tão normal quanto agora, né? Então, fui para lá e fui trabalhar como vendedor. Eu entendia que vendas seria uma oportunidade de me expor o tempo todo. E eu desejava lidar com algo que na época era pouco comentado, que era o marketing. Tanto que quando eu voltei alguns anos depois para cá, na época contratado pelo Senac, eu era um dos primeiros especialistas em marketing com a pós-graduação. Porque marketing não se ouvia falar. E pós-graduação era algo muito distante. Tanto que aqui nós não tínhamos. Ou era Curitiba, ou era São Paulo. E eu resolvi ir para lá. Isso nós estamos falando de 2 décadas e meia, mais ou menos? 3 décadas. 3 décadas. 3 décadas. Apesar de não aparentar. Não é verdade. A gente sempre acha. Não, mas não é verdade, não. A gente só acha que não envelhece, mas... O tempo passa para todo mundo. Quando os filhos já saem de casa para suas vidas, a gente vê que a gente envelheceu, né? Mas 3 décadas e... Então, eu fui trabalhar numa empresa chamada Gazeta Mercantil, que na época era um jornal... Hoje não existe mais, acabou virando Valor Econômico. E a Gazeta era um dos jornais econômicos, era o primeiro do mercado brasileiro. E eu fui trabalhar na área de vendas, eu era um vendedor de espaços publicitários, né? E fazia minha pós-graduação em marketing lá na Fundação Álvares Penteado. E depois de um tempo como vendedor, eu fui guindado a ser o treinador dos vendedores que entravam. Treinamento técnico dos vendedores. Então, o que era um centímetro coluna, o
o que era meia página, página inteira, como é que se tratava e como é que se vendia isso. E aí começou a minha vida de treinador. Aí que eu me encontrei alinhando com aquela minha empolgação em ver os professores trabalharem. Aí foi o momento que nasceu o professor Jair. Uhum. E tempos depois eu recebi um convite do Senac de Santa Catarina para voltar para cá, para implantar os primeiros cursos de marketing que o Senac começou a apresentar no mercado. Né? Sim. E isso no início da década de 90, quando isso aconteceu. E lá eu comecei a ter acesso ao mundo de aula em empresas. Tanto que eu nunca dei aula em faculdade, nunca dei aula em nenhuma escola. Sim. Eu fiz a minha vida dando aula dentro de empresas. A minha sala de aula sempre foi o auditório, uma sala de reunião de alguma empresa. E talvez tenha sido bom eu não ter entrado numa sala de aula convencional de uma faculdade, porque isso me fez me defrontar sempre com a realidade o mercado com a didática é diferente, né? Exatamente. As faculdades nunca prepararam ninguém para o mercado de trabalho, exatamente. Na verdade. E eu entrei numa profissão onde eu era... Durante o período de Senac, né, que eu era um prestador de serviço, o Senac vendia a minha agenda e eu tinha trabalho de manhã, à tarde, à noite. Sim. E viajava a Santa Catarina como um todo. Conheço todos os municípios de Santa Catarina. Como nesses anos conheço todos os estados brasileiros e as principais cidades. E esse foi o grande presente que a minha profissão me deu. Viajar intensamente, né? E nessa caminhada do Senac, eu comecei a ser procurado pelas empresas para poder ajudá-las em suas demandas. Sim. E aí entrei numa profissão, a melhor de todas, aonde eu era demitido a cada dia que eu terminava um trabalho. Eu tinha que caprichar para ser contratado. Sim. Isso é fantástico. Trabalhe para ser demitido todos os dias, porque caso contrário você se acomoda. E essa dinâmica de ter que fazer de novo e fazer melhor e ser procurado novamente é o que eleva a tua autoestima. Porque não há o compromisso ou a obrigação de alguém te chamar de novo. Sim. Vai te chamar se aquilo serviu para alguma coisa. Né? Então, ao longo desses anos... A construção se deu pelo entendimento de que as pessoas sempre terão a necessidade de serem provocadas. Elas, de alguma forma, sempre terão que ter alguém por perto que as instigue a ir um pouco além. Né? E aí a caminhada, ela vai se fazendo num misto da ambição que você tem, não ganância, por favor, sim, mas da ambição que você tem, a humildade de aprender com todos os erros que você tenha cometido anteriormente e uma vontade incansável de aprender um pouquinho mais. Isso fez com que, primeiro, eu me tornasse alguém com alguma relevância, porque sempre que a gente acha que tem relevância demais, a gente cai, né? Sim. Mas primeiro aqui no mercado local, depois pegando o estado como um todo, aí caindo no mercado brasileiro, que é enorme, e entrei num trabalho que você pode viver 200 anos e você vai continuar tendo trabalho para fazer. Né? E a partir disso, eu fui formando os meus negócios, as minhas empresas. Mas uma garantia eu te dou, Kennedy, nós podemos voltar a falar daqui a 20 anos. E eu continuarei sendo o professor Jair. Eu não vou parar nunca de exercitar o meu desejo de estar contribuindo com alguma provocação. Isso vai ficar para sempre. Que legal. A sua formação em administração com graduação em marketing e gestão de pessoas é uma combinação poderosa. Como é que essas áreas de estudo influenciaram o seu processo do seu trabalho como palestrante e consultor? Administração, de um modo geral, como toda faculdade de uma formação genérica, ela pode te dar muito ou nada, né? Sim. Porque enquanto administrador, você sai de lá sabendo muito e não conseguindo fazer nada. Sim. Ela é genérica, é diferente de uma engenharia, sim, é diferente de medicina, mas ela me habilitou a entender que empresas são pessoas. Sim. Empresas não são métodos, não são processos, não são equipamentos, não é o mercado, empresas são as pessoas que estão lá. E a administração, ela me fez entender isso de uma forma integrada.
Entender que cada uma das áreas compostas por pessoas precisam daí sim estarem ligadas através de métodos, processos, num objetivo comum, que é vender. Aham. Vender. Qualquer negócio existe se ele vender. Aham. Você pode até não ser muito bonito em alguma coisa, mas no fundamento venda você precisa ser o melhor. Efetivo. Aí a minha formação em marketing, ela me levou para esse universo de que as empresas existem a partir do momento que elas conseguem fazer negócios. E o marketing, dentro do conceito mais amplo, não como propaganda, mas como uma área que integra todas as outras áreas e faz com que um produto ou um serviço, de alguma forma, seja desejado pelo mercado, seja desejado pelo cliente. Então, aí entrou o marketing dentro da minha aplicação. Aham. E eu acabei me transformando num palestrante, num consultor, com uma vocação comercial. Ou seja, as empresas me contratam para falar de vendas, para falar de transformação na área de vendas, em como melhorar vendas, em como fazer com que o mercado aceite aquilo que nós temos para oferecer. Uhum. E gestão de pessoas, aí o desafio é gigante, porque esse bichinho chamado gente, Aham. hoje é de um jeito, amanhã é de outro, Sim. e depois muda novamente. Aham. E se você não tiver dentro da empresa pessoas habilitadas para lidarem com isso, você vai ter uma baderna, você vai ter uma confusão, e você vai ter que, aí sim, realmente trabalhar um termo que eu não acho legal, que é a retenção de talentos. Retenção me parece tão feio, né? Sim. Me parece amarrar o cara por uma Obrigado. corrente, né? Aham. Eu acho que presídio retém pessoas. É verdade. E acharam um método relativamente bom, né? É verdade. Agora a empresa precisa encantar a gente. O primeiro cliente de qualquer empresa é o seu funcionário. Aham. E quando a gente não encanta esse primeiro cliente, os clientes lá fora também não serão encantados. Então, eu vejo que a administração, que me deu uma visão aberta, e eu aprendi, Kennedy, na minha faculdade, que o melhor lugar para você estar numa faculdade é na biblioteca. O campus é o melhor lugar. O melhor lugar é a biblioteca. Se você entrar na faculdade e você frequentar a biblioteca, todo o resto vai estar garantido. Aham. Ok? O livro é o teu melhor professor. O livro te leva a pensar. O livro te leva a refletir. E o livro te dá acesso ao conhecimento do mundo como um todo e de todas as épocas. Então, a administração, ela me deu essa visão gestáltica, aberta, ampla, e as outras formações mais específicas, como marketing e gestão de pessoas, deram um polimento para ajudar, primeiro, a que eu tivesse um ganha-pão, né? Aham. Sim. E de alguma forma contribuísse com as pessoas por aí. Quais são os principais desafios que você encontra ao tentar transformar o seu conceito teórico na aplicabilidade no mundo corporativo? Eu vejo que, de um modo geral, desafios existem, não há bloqueios, né? Aham. O único bloqueio que pode atrapalhar alguém de fazer algo que ele deseja é a sua incapacidade de ter energia de colocar isso em prática. Aham. O possível é um tamanho que a gente define. Sim. Então, na medida que eu defino que a minha missão é provocar pessoas, nada me impede. Então, não terei nenhum bloqueio nesse sentido. O desafio é você ter a paciência necessária para repetir, repetir, repetir e repetir. Aham. O desafio é continuar acreditando que as pessoas têm jeito. E entender qual é a calibragem que você dá dentro do mundo da empresa, onde ela não tem todo o tempo do mundo para que alguém se transforme. Aham. Então, este equilíbrio de criar um ambiente propício para que a transformação dê certo. Eu estava agora à tarde com 2 empresários do Médio Vale, e eles estavam contratando um trabalho da minha consultoria, da Advendor, e estávamos aí nos fechamentos, e eu disse: amigos, antes de vocês assinarem um contrato, eu só quero deixar claro uma coisa. As pessoas que mais terão que se dedicar
e se transformar aqui nessa empresa são vocês dois. Escada a gente varre de cima para baixo. E se vocês, enquanto donos, enquanto os mentores e o exemplo, não se dedicarem à transformação, isso não vai dar certo. Uhum. Então, o desafio é fazer muitas vezes com que o primeiro cara, os primeiros caras da empresa sejam o modelo que querem implantar no negócio. Uhum. Não se prega moral de cuecas. O sermão que o padre faz tem um valor. O sermão que o padre é E o valor tem um principal. valor muito maior. Dentro de uma empresa, o desafio é fazer com que quem manda seja o primeiro a praticar aquilo que desejam que a empresa pratique. Uhum. Vencido isso, tudo dá certo. Tudo funciona. Em suas palestras você aborda mudança comportamental, certo? Sim. Quais são as principais barreiras assim que as pessoas enfrentam para efetivar essas mudanças? A principal barreira é quando você considera que você é vítima dos seus hábitos. De uma forma geral, a gente acredita que são os nossos hábitos que definem quem a gente é. Uhum. É o hábito de roer unhas, é o hábito de fumar, é o hábito de ficar passando a tela do celular para cima. Uhum. Isso é um problema Sim, moderno agora, moderno, né? uhum, Moderno, atual. né? Então, os hábitos me definem e elas acreditam nisso. Mas veja, um hábito só é um hábito enquanto você não tem consciência dele. Se você rói unhas e você tem consciência que você rói unhas, isso já não é mais um hábito, é uma escolha. Uma escolha. Porque o hábito só é hábito enquanto você não tem identifica. consciência. Eu tenho o hábito de fumar. Tá? Tu tem consciência disso? Tenho. Então não é hábito. Eu tenho uma escolha de fumar. E a partir do momento que a pessoa se depara com essa realidade que ela é fruto das escolhas, a mudança se torna algo mais factível. Uhum. Então, o principal desafio é convencer as pessoas que elas precisam deixar de terceirizar a responsabilidade por aquilo que não está sendo feito de modo correto. Uhum. Aquilo que não está alinhado com o que a gente chama de uma vida frutífera, de uma vida bem-sucedida, de uma vida... E claro que tudo isso parte do ponto de vista de quem observa, né? Uhum. Sim. Meu pai lá na roça, ele não é um empresário, mas ele é um homem extremamente bem sucedido. E feliz aos 92 anos, porque ele ainda pode colocar uma bomba nas costas e pulverizar as plantinhas dele. Isso é sucesso total. Não há nada que seja melhor do que isso. Sim. Né? Mas ter a consciência de que as escolhas é que definem o resultado é o que vai fazer diferença. E esse é o grande desafio. Uhum. As pessoas não se veem como fruto de escolhas. Uhum. Elas se veem como fruto de destino, elas se veem como fruto de hábitos, elas se veem como fruto do que os outros fazem, e não se veem como fruto de escolhas. Uma vez que você encara essa realidade e pratica a tua escolha com a liberdade que o mundo nos dá, ponto, aí você vai andar bem. Analisando um pouco o seu currículo ali, você falou que não gosta muito de currículo porque só tem o lado, mas ali como empresário, palestrante, escritor, mediador, articulista de rádio, você trabalha na CBN ali como articulista, eu soube que você ainda sobra um tempinho para corrida, é atleta também. Já fui mais. Maratona da São Silvestre? Na verdade, antes de entrarmos aqui, você falava do futebol. Eu sempre adorei jogar bola. Rapaz do céu. Eu joguei futebol com tanto amor, eu joguei futebol em tudo que era canto, porque se eu fosse trabalhar em Belém do Pará... Arranjava uma pelada para ir jogar. Sempre. Eu andava sempre com o meu material para jogar bola, né? Aí tive uma lesão no meu joelho. E não pude mais jogar futebol. Eu tinha lá 40 e tantos anos. Aí o ortopedista que me atendeu, ele disse, olha, Jair, não joga mais futebol, não joga mais tênis, mas você pode correr. Você não pode fazer movimento lateral, mas correr você pode. E aí que eu entrei no mundo das corridas. Aí que eu comecei a me preparar para isso e realmente fui para muitos lugares legais. São Silvestre fiz várias vezes. Tive a honra de correr a São Silvestre com a minha filha. Que legal. Tive a honra de trazê-la para esse mundo das corridas. Fui para o Chile, no deserto do Atacama, participei de alguns Montanhas
várias corridas, Pampulha, várias corridas que eu oportunizava com o meu trabalho, né? Sim. Eu participava sempre de uma forma a concluir. Sim. O meu limite sempre foram... eu sou um corredor de perna curta, né? Sim. É tipo um porquinho tentar competir numa corrida com uma gazela. Sim. Então a gente tem que ter consciência Era só para concluir a maratona. concluir e aquele prazer de estar participando, e eu fiz isso durante 13, 14 anos, né? Mas você também tem que entender em que fase da vida está. Então hoje eu continuo fazendo minhas corridinhas, tenho hoje na caminhada um hábito mais forte, porque senão a corrida ela acaba gerando muito impacto também nas articulações, né? A própria rotina do dia a dia, mas o esporte sempre se fez muito presente na minha vida. Eu nunca deixei de brincar com essas competições ali, o que foi que elas trouxeram de vivência de superação, disciplina, persistência? A disciplina, essencialmente o esporte ele te ensina a disciplina, ele te ensina a tu lidar com a tua mediocridade, a ponto de... Eu lembro de uma das São Silvestres, ou a primeira São Silvestre que eu fiz, você recebe a instrução para você se posicionar na largada conforme o teu pace. Então, se você faz 1 quilômetro em 10 minutos, você fica lá na ala dos 10, para não atrapalhar quem faz em 4. Ah, sim. Não, por isso que tem a separação. Por isso que tem a separação. E eu fui... legal, eu devia fazer em 7 minutos, eu fazia 1 quilômetro. Eu fui lá atrás na ala geriátrica. Só tinha velhinho com mais de 70. Sim. Eu tinha lá 40 anos. E encontrei um senhor, o seu Crispim, 75 anos. E ele disse, olha, moço, não tenta me acompanhar durante a corrida porque você vai passar vergonha. Eu pensei, não, esse velho tá brincando comigo. E aí você vê, Kennedy, esses carinhas muito legais, de cabeça boa, vão embora. Por quê? Porque levaram uma vida regrada, uma vida voltada para hábitos bons. Sim. Então, e aí você diz, poxa, eu preciso melhorar muito. E naquela corrida eu fui ultrapassado pelo mosquito da dengue, pelo Homem-Aranha, pelo Batman, por uma baiana com um jarro na testa. Aqueles personagens. Os personagens da... E no final, quando tem a subida da Brigadeiro Luiz Antônio, né? Sim. Que são 2 quilômetros realmente de uma subida bacana, eu fui ultrapassado por um cara correndo de costas. O cara estava de costas. Para ele estava tranquilo ali, ele já estava no conforto dele, foi me ultrapassando. Puta, aquilo eu disse, não, esse eu não posso deixar ganhar de mim. Aí tirei assim a última energia que eu tinha e dei uma emparelhada com ele. Eu disse assim, amigo, você vai chegar até o final correndo de costa? Você tá vindo desde o início de costa? Ele disse sim. Eu digo, cara, como é que você consegue? E aí, Kennedy, ele me respondeu com uma frase mais impactante que eu ouvi na minha vida. Ele disse assim, eu me preparei para isso. E aí deu tchau e foi embora. Parecia o filme do Ghost, assim, sabe, ele sumindo num túnel. E foi embora. Ou seja, o que o esporte te ensina? As pessoas querem as coisas, elas ambicionam as coisas, mas elas esquecem de um detalhe. Você tem que se preparar para aquilo que você quer. A ambição sem preparação é igual a frustração. Que tu ambiciona, tenta um caminho, tu não te prepara, tu te frustra. E aí a gente vê um exército de pessoas frustradas que se acham aí vítimas da circunstância, mas não, é preparação. E o esporte te ensina isso. Né? Então, eu talvez eu tenha gostado, depois de não poder jogar mais bola, porque eu sonhava jogando bola. Sim. Eu chorava, acordava chorando, triste, por não poder jogar um futebolzinho. Mas, provavelmente, a corrida amadora, ela me ensinou mais, porque ela me ensinou a disciplina de uma alimentação, antecedendo uma corrida, de um bom alongamento, ok? Da manutenção do peso e por aí vai. O futebol, ele é esporte de gordinho, né? Sim, o cara Ponto. Vai para lá pensando no churrasco pós-jogo. É meia hora de futebol e 2 horas de churrasco. Né? Sim. Então, legal, eu de alguma forma, eu sempre vou estar me movimentando. E como a corrida,
também eu acabei modelando ela ao momento, aí eu comecei a andar a cavalo. Aí o cavalo entrou na minha vida como a superação do medo, e a partir daí participando de cavalgadas em lugares assim um pouco diferentes, né? Podendo ter essa possibilidade. Vamos agora, no mês de março, fazer o Cruze de los Andes. Vamos fazer uma cavalgada na Cordilheira dos Andes, do Chile à Argentina. Vão ser 6 dias fazendo o caminho que o general San Martín fez em 1712 ou 14, algo assim, né, com 5.000 homens. Nós faremos, então, um trecho, né, dessa cavalgada com uma equipe de guias chilenos e na fronteira, daí mudando para os guias argentinos. Creio que serão 6 noites acampados e fazendo a cavalgada lá na Cordilheira. Uma friacona. Bem, lá a gente vai pegar ainda um período de verão, né? Sim. Mas à noite lá a temperatura ela baixa a menos de 0. Né? E com a sua experiência, mais de 25 anos de experiência com treinamento e consultoria, quais foram as mudanças mais significativas que você enxergou assim nas empresas e no mercado de trabalho ao longo desse tempo? Profissões desaparecendo. Atividades que antes eram validadas dentro de um negócio, de repente elas não se faziam mais importantes, né? O vento levou embora. A tecnologia tomando lugar. As pessoas não podendo mais serem somente batedoras de cartão ponto. Okay? Isso é uma grande mudança. Uma grande mudança, né? Quer dizer que a relação de trabalho ali indo além da carteira de trabalho. É que antes a gente tinha um orgulho até de... Hoje não... Na verdade vai além, né? É um contrato já quase de vida, não é mais um contrato de trabalho. Então, mudanças significativas provocadas pela tecnologia, pela pressão de resultados, ok? Onde realmente você tem que mostrar que veio... e nós aqui da nossa região, onde a gente tem um mercado de pleno emprego, né? Não há ociosidade, a dificuldade de encontrar talentos. Realmente, hoje, não é nem talentos, é encontrar mão de obra qualificada, né? Mas grandes transformações. O mercado de trabalho mudou, né? Eu lembro que um exemplo que eu dava lá atrás... você passava e via pessoas roçando na beira de estrada com um foice. E eu dizia, gente, vai chegar um momento que vai ter máquina, e o cara que vai pilotar a máquina não é nenhum desses que está aí com a foice na mão, né? Não se prepararam para isso. Exatamente. Então, essa necessidade de qualificação, o diploma não tem mais valor. O conhecimento passou a ter valor, tá? Eu tive a oportunidade de receber alguns diplomas durante a vida. Para não dizer que nunca eu usei um diploma, hoje eu precisei de um, porque eu tenho negócios no Paraguai, então eu tenho cidadania paraguaia, e os 2 primeiros anos você a recebe de forma provisória. E agora está vencendo os 2 anos e eu preciso renovar. E se você tem um diploma universitário... Isso já conta 90 pontos dos 100 necessários para você ganhar a definitiva. Agora, o diploma que ajudou depois teve valor, porque eu até em casa disse, onde é que está o meu diploma? Aí encontrei, escaneei e mandei lá para o pessoal do escritório lá no Paraguai, que vai fazer a renovação para mim. Mas, de modo geral, o diploma perdeu o valor e o valor está no conhecimento. É uma grande transformação. O material humano está muito mais valorizado, você né? Tem que saber resolver. Você tem que saber se posicionar, você tem que saber ser proativo, ativo. Isso não é o diploma. Interpessoal, relacionamento, é o jeito, você vai ser um empresário, vai montar um caldo de cana na esquina. Se você não conseguir se relacionar, ser simpático, agradável, cordial, trazer o cliente para ti, você vai ser um moedor de cana. E isso não vai te fazer ganhar dinheiro, não. É verdade. Você poderia compartilhar alguma história marcante de um treinamento que tenha gerado resultados significativos em alguma empresa? Claro. Entendo que... eu vou te contar
A primeira experiência marcante é onde eu aprendi que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, e todo treinamento vai gerar um impacto marcante, talvez em um. Pode estar no meio de 1000. Contratado enquanto prestador de serviço do Senac, aconteceu um treinamento com funcionários da Prefeitura de Blumenau. Isso há 30 e tantos anos. E eu preparei textos, teste, apostila, telas pro Data Show, né? Não havia... sim. Não havia... Não, Data Show não, era retroprojetor. Perdão, retroprojetor. E quando recebi a primeira turma, iam ser algumas turmas durante aquela semana, quase todos eram analfabetos. Aí eu aprendi a primeira verdade, que não impactou neles, mas impactou em mim. Você pode saber tudo, meu amigo. Não importa. Se você não falar a linguagem, quem vai te ouvir? Não é o que tu sabe que conta. Sim. É como tu vai fazer chegar. O que importa é os ouvidos que te ouvem, não a boca que fala. Nada, não teve efeito, né? Eu comecei aquela semana de trabalho aprendendo essa lição e fui trabalhando com aquela turma. E quando chegou na sexta-feira e terminou, eu recebi cabeças de repolho, queijos, frangos, flores, o que cada um tinha, e eram pessoas super humildes, levaram para o professor. Eu era um menino de 28 anos, levaram para o professor. E todos aí foram embora, e ficou um senhor que quis falar comigo. E ele, com todo o respeito de alguém que tinha mais do que o dobro da minha idade, eu quero falar uma coisa. O meu filho de 19 anos, há 3 meses, suicidou. E eu tinha decidido que essa seria a minha última semana de vida. Mas vou continuar a viver. Impactante. Vou continuar a viver. Por isso que eu ouvi aqui essa semana que eu nunca tive coisas tão bonitas. E aquilo, Kennedy, me deu a certeza de que nenhum trabalho que seja feito num auditório, numa sala de aula, para um grupo, nenhum trabalho é banal. Nenhum trabalho pode ser protocolar somente, cumprir a tabela. Você pode estar mudando a caminhada, a vida de alguém a partir daquilo que você vai fazer. E aí você tem que entregar todo o teu coração naquilo que você está fazendo. Essa experiência que eu tive com o rádio, experiência aqui. Quantas e quantas vezes eu fui abordado nos lugares dos mais diversos por pessoas que me reconheciam pela voz e dizendo: professor Jair, o senhor lembra aquela vez que o senhor falou, mas era um tema diferente a cada semana? Sim. Não iria lembrar, mas até por cortesia e simpatia, claro, e ele dizia: aquilo que o senhor falou aquele dia mudou a minha vida. Então, na medida, Kennedy, que você opta em entregar o teu todo em tudo que você fizer, você sempre vai gerar um alto impacto nas pessoas. Mas tem que entregar tudo. A gente não pode se economizar em absolutamente nada que a gente faz. A entrega tem que ser total, porque daí você vai impactar. Você vai impactar. E dentro da caminhada de empresas, né, eu fui me graduando, e a graduação você vai atendendo empresas de tamanhos cada vez maiores e de negócios cada vez mais complexos, né? E o que me leva a entender que a empresa ela vai melhorar é quando eu consigo mudar a cabeça do dono. Meu esforço sempre é mudar a cabeça do dono, é fazer com que ele enxergue o negócio de uma outra forma. É ele que entenda o negócio dele como um negócio de gente. É que ele aprenda e saiba que é a atitude dele que vai modificar as pessoas, né?
E falando de resultados específicos, eu, como alguém que trabalha mais fortemente a área comercial das empresas, a gente sempre é medido pelo resultado financeiro que aquilo está gerando, né? E aí você aprende uma outra verdade, que em vendas tu celebra durante 1 minuto, né? Sim. Porque zero o placar Vendeu, zerou, né? Já tem que vender de novo, né? e começa de novo. Então é essa corrida que sempre será feita. Qual é o papel da educação continuada na carreira de um profissional? Entender que não tem mais. Eu completei o 2º grau, eu completei a faculdade, eu fiz uma pós-graduação. Antigamente era assim, Era né? assim, Esses rótulos, né? né? Você tinha, pô, assim, ó. O meu primeiro curso de impacto na vida foi o curso de datilografia. Tinha que ter. Sim. Eu fiz isso também. Eu sabia, olhando para os teus cabelos, eu sabia. Eu fiz isso também. A gente é da época do curso de datilografia, né? Sim. Aí, o pessoal da empresa que eu trabalhava disse assim, ó, faça um curso agora de máquina eletrônica. Aí tu tinha que ter o anterior, que era Isso. a máquina normal. Uhum. Fiz a eletrônica. Daí fiz a eletrônica, falaram assim, agora tu vai fazer um curso de operador de telex. Porque o telex era o antecessor do fax, antecessor do e-mail, era o telex. E eu, quando cheguei em casa e mostrei para minha mãe o diploma de teletipista, operador de telex, ela chorou, porque ela disse, tu é o primeiro estudado da família. E a mãe sabe que com esse curso teu futuro está garantido. Hoje em dia ninguém sabe nem que existiu o telexista, né? Então, quando dizem, pô, Jair, como é que você... Eu digo, não, é que eu sou formado em datilografia com pós-graduação em telex. Né? A educação continuada é esse entendimento que tu não deve dar bola pro diploma. Mas tu tem que ter um desejo, uma fome insaciável de aprender. Animal que não tem fome não caça. E gente que não tem vontade de aprender não aprende. O que é educação continuada? É o simples entendimento de que a gente tem que ter vontade de aprender todo dia uma coisinha nova. É claro que daí, dentro de organizações de empresas, a gente transforma isso num currículo, em algo pedagógico, em algo que possa ser medido e tal, né? Mas a essência é, tu tem que ter gente com vontade de aprender, porque a verdade de hoje não será de amanhã. Aí o cara chega e diz, professor Jair, eu tenho um filho agora de 8 anos, que faculdade ele vai ter que fazer para se dar bem? Não importa, porque o trabalho onde ele vai trabalhar não existe ainda. Sim. A gurizada vai viver um momento que... A profissão deles não existe. É novo, a minha filha, ela está com 27 anos, ela mora em São Paulo, fez o caminho que eu fiz, e ela é artista plástica. Ela ganha vida como artista plástica. Essa é uma profissão... Que profissão, cara? Eu imaginava minha filha como médica, como engenheira, se formando na área para poder trabalhar dentro de um dos nossos negócios. Artista plástica. Tomou totalmente outro direcionamento. Ela é uma aprendiz dentro do mundo que ela escolheu. É melhor, é pior? Não, é o mundo dela e é um mundo que a deixa feliz. Onde ela se realiza. E ela vai ter que ser uma eterna aprendiz dentro daquele mundo. Como nós, na nossa área, e quem nos ouve em sua área de atuação, é o desejo de... O que eu aprendi isso? Tem um livro muito bacana chamado Vivendo, Amando e Aprendendo, de um ítalo-americano, Léo Buscaglia, já falecido, né? E tem uma passagem desse livro que ele conta que todas as noites aquela família italiana de muitos filhos, eles sentavam juntos à mesa para ceia, né? Sim. E o pai só permitia que comessem quando cada filho contasse o que tinha aprendido naquele dia. Qual foi a lição do dia? Eu entendo, Kennedy, que todos nós temos que terminar nossos dias nos questionando. Qual foi a lição do dia de hoje? O que nós aprendemos hoje? Isto é educação continuada. Em um cenário cada vez mais competitivo, quais as principais habilidades que um líder deve desenvolver para inspirar e engajar uma equipe?
O líder, em primeiro lugar, ele precisa ser vocacionado para aquilo que ele está fazendo. Ele precisa entender que não é o crachá, não é a posição no organograma, Aham. é a missão. Primeiro tem que entender isso. Porque para você aguentar dar o exemplo o tempo todo, tu tem que estar vocacionado para aquilo lá. Aham. Então, seja vocacionado para o teu trabalho. E tenha coragem de se questionar. É isso que eu quero fazer? Tá? Uma grande capacidade de resiliência, suportar essa pressão Sim. meio que desgovernada até, e aguentar aquilo como parte do processo de desenvolvimento. Aham. Entender que apanhar faz parte. Aham. Hoje em dia a gente vê falar muito sobre inteligência emocional. Qual a importância da inteligência emocional no exercício da liderança que você... A inteligência emocional, a resiliência é atributo da inteligência emocional. Tá? A inteligência emocional é você cair para cima. É você não deixar que o impacto te derrube. A inteligência emocional é você criar uma audição empática, sabe? É não se tornar uma pessoa ciclotímica, aquela pessoa de lua. Aham. Ok? Fazendo com que os outros não saibam como se comportar, porque tem dia que você chega abraçando, dia que você chega dando coice. Sim. A inteligência emocional é essa capacidade de ter uma linha de convicção, e essa linha de convicção é o meio termo entre a empolgação máxima e a depressão profunda. Sim. E todos nós Gravitamos pelos dois extremos, né? Cara, você tem que criar essa linha de convicção, isso é inteligência emocional. Aham. Você tem que se tratar, tem que se reinventar, tem que se curar. Uhum. Tá? A vida é um exercício de autocura, onde você pode ter mestres que te apoiem na orientação, amigos que te ouçam com carinho, Uhum. ok? Mentores que te indiquem o caminho, mas é autocura. E a inteligência emocional é este trabalho de estar o tempo todo se moldando, se avaliando. Eu gosto muito da analogia de pôr o cadáver na mesa. Por que que morreu? Por que que não deu certo? Por que que está cheirando mal? O que que nós tínhamos que ter feito? E a partir daí você vai moldando a tua inteligência emocional também, Uhum. né, dentro das múltiplas inteligências que se fazem importantes, Sim. mas fazendo com que essa seja a inteligência que mantém de pé o principal atributo de um líder moderno, que chama conexões fortes. O líder precisa criar conexões entre seus pares, entre as pessoas que fazem parte do seu time, entre os participantes do mercado onde ele atua, Uhum. e ele é a cola. E ele precisa, então, não se fechar na dificuldade dele, tem que se abrir, tem que falar, Uhum. conversar. Isso é outra atitude moderna. Sabia que falar é uma competência moderna? Né? Moderníssima? Porque as pessoas hoje só querem mandar recados de WhatsApp. É difícil, né? As pessoas só querem mandar o recado de texto ou de áudio, elas não querem mais se defrontar com a conversa. Bate-papo, né? Você quer ser moderno? Aprenda a falar, bater papo, trocar ideia. Né? Por que reuniões não funcionam? Reunião, algum louco inventa lá uma reunião de segunda-feira, tem de quarta, tem de quinta, tem os segunda-ferinos, os terça-ferinos, os quarta-ferinos, e aí as pessoas vão meio que obrigadas numa posição de ataque e defesa, e quando alguém esquece do dia daquela reunião, todo mundo fica feliz que não aconteceu. Mas por quê? Porque a reunião não é irmos para o Coliseu ver quem morre primeiro. Uhum. Conversa, é troca de ideias, então conexões fortes, conexões amplas, conexões válidas, fazem parte das competências extremamente válidas para um líder moderno. Você falou aí das modernidades ali. Como é que as inovações podem ser um diferencial competitivo nas estratégias de venda? Essas inovações. O que a gente fez ontem, hoje evaporou, não vale mais, não tem mais uma estratégia que dure além de 24 horas. Então, ter um time de trabalho que consiga se reinventar o tempo todo, apresentar soluções que sejam revestidas de um ar de modernidade,
ou que tenham na sua essência a modernidade, faz parte hoje de um processo de vender, porque um cliente é abordado por inúmeras possibilidades de negócio o tempo todo. E a tecnologia está trazendo isso. Sim. Hoje nós estamos à distância de um clique de tudo que foi inventado antes. Tá? Eu tenho uma empresa de suplementação alimentar, que é a Dr. Berger. Né? Hoje a gente está presente em muitos mercados aqui no Brasil. Hoje temos uma distribuição muito forte no Paraguai. E lá nós temos pelo menos de 20 a 30 lançamentos novos por ano. Produtos novos. A Dr. Berger do Brasil, ela é indústria ou é... Ela é indústria. É indústria? Ela é indústria. Nós temos duas plantas, duas fábricas. Uma fica em Curitibanos, onde nós produzimos encapsulados. E uma fábrica voltada para produtos apícolas. O mel, principalmente o própolis, geleia real, o pólen. Isso fica em Fraiburgo. E a Dr. Berger é uma demonstração que a gente tem que estar inovando o tempo todo, porque o tempo todo surge alguma molécula nova, alguma combinação nova. Hoje está em voga produtos para imunidade, a gente teve que entrar fortemente nisso a partir da pandemia, né? Porque as pessoas elas querem ter a percepção clara de que estão protegidas. Por exemplo, esse surto de dengue que está aí, isso nos exigiu trazer à tona com muita rapidez produtos que de alguma forma não vai eliminar o fato de você ser picado por um mosquito. Sim. Mas caso você contraia a doença, teu corpo está tá mais forte. Ou seja, sim. A gente tem que estar inovando o tempo todo, apresentando lançamentos o tempo todo. Isso exige competência, inteligência, dinheiro. Os seus laboratórios são na própria indústria? A própria fábrica? Sim, são na própria fábrica. Lá que nós temos a nossa área de pesquisa e desenvolvimento. E assim, ouvindo muito o que o mercado quer. Hoje nós temos uma teia de distribuidores espalhados pelo Brasil. E o meu grande papel é ouvi-los em suas necessidades. Então, o que está acontecendo com o mercado? O que hoje precisa? Então, o que é inovação? É estar atento aos sinais que o mercado te dá. E, de uma certa forma, as empresas são muito letárgicas para mudar. Por quê? Porque elas endeusam demais o que elas fizeram. Sim. Quando a gente é apaixonado demais... A paixão, né? A paixão. A pessoa que ela é apaixonada demais pelo jeito como ela não muda. E a empresa e o empresário que é apaixonado demais pelo produto que ele tem, ele não muda. Isso, né? Hoje nós temos que ter a competência de poder matar o que a gente fez. Destruir essa destruição criativa, né? Sim. Antes que a destruição venha lá de fora. Mas a inovação é fundamental num mercado que evapora. Hoje nós vivemos uma realidade líquida, né? Então ela corre por entre os dedos e se molda de uma outra forma. Ela não desaparece, ela vai se modelar. E a gente precisa entender e acompanhar isso daí. Como é que você vê a evolução das técnicas de venda aliadas ao avanço tecnológico? Sim, a técnica de venda, ela é idêntica ao que os fenícios praticavam lá atrás. O bom vendedor é bom vendedor em qualquer... A técnica de venda, ela ao longo do tempo, você vai colocando uns pós de pirlim-pim-pim, mas de modo geral, ela sempre vai partir de alguém que sabe ouvir muito bem e perceber as necessidades de alguém, uma grande capacidade de dar brilho ao que se tem a oferecer. Ok? Falando não aquilo que ele quer falar, mas aquilo que ele tem que falar para que o cliente tenha essa percepção. O que a tecnologia tem feito é levar o poder para a mão do cliente. Porque você não precisa mais de vendedor para saber de preço, você não precisa mais de vendedor para fazer comparação com outras marcas, você não precisa mais de vendedor para saber quais as condições de pagamento. Não precisa, você vai precisar de um vendedor para certificar aquilo que tu descobriu já daquele produto. Por isso que houve a mudança, mas as técnicas por si, os 7 passos da venda era algo que eu ensinava há 35 anos atrás, e se hoje eu der uma aula para um grupo de passos da venda, estarei sendo moderno ainda. E quais são as principais características de um vendedor de sucesso? Primeiro, ele tem fome, né? Tem fome, porque o vendedor de sucesso ele já vai dormir hoje pensando no negócio que ele vai fazer amanhã. Então, ele é um cara com fome, ele é um cara que tem um desejo muito grande de ultrapassar o que os outros fizeram. Ele tem esse desejo.
É alguém que aprende continuadamente, porque daí ele vai saber sobre mercado, produto, concorrente. Uhum. É alguém com nível de empatia muito grande, alguém que consegue calçar o sapato do outro, consegue sentir a dor do outro, e é alguém que consegue transformar percepções, seja as dele ou do cliente, em ideias. Ele tem que saber verbalizar, ele tem que saber trabalhar, transformar essas percepções num discurso que gere convencimento. E tudo isso vai levar à conexão, à ligação, onde você vai primeiro transformar o seu cliente em amigo. E esse amigo, ele vai repetir o processo de estar comprando contigo e sempre que precisar, ele vai, coincidentemente, lembrar de você. Tem muita gente vendendo e tem pouca gente sabendo vender. Uhum. Não há área melhor para você crescer financeiramente. Não há área melhor para você se desafiar. Porque a qualidade de um vendedor a gente mede em tempo real. Tem pessoas em algumas áreas que se aposentam sendo incompetentes. A área de vendas, não. Você vai morrer de fome. Tem que ser competente. Porque tu vai ser medido todo dia. Tu não vai passar um mês sem bater meta, 2, 3, 10. Ok? Você tem que fazer. Então, o vendedor tem que ser esse misto, né? Ele tem que ser um misto de alguém que está sempre prospectando. Ele tem que ser alguém que está sempre buscando a pepita, o veio de ouro. Ele tem que ser um garimpeiro. O vendedor, ele precisa ser um fazendeiro que organiza, que mantém, que edifica, que aduba, que planta. E o vendedor precisa ser um caçador, aquele que efetivamente sabe que no final do dia ele tem que trazer a comida para casa. Saindo um pouquinho agora do âmbito de treinamentos, vamos conversar um pouco com o escritor. Você foi coautor do livro Ideias que Conectam, Histórias que Inspiram. O que motivou você a participar desse projeto e qual mensagem principal você gostaria de transmitir aos leitores? Sim, Kennedy, eu na verdade, eu sempre fui um bom falante. Né? Pelo menos depois que eu decidi que eu deveria ser um falante, um speaker. Mas nunca me considerei um bom escritor. Eu acho que, eu entendo que isso ainda faz parte da minha vida futura. Eu entendo que eu estou me gabaritando para isso. Dá para montar um best-seller aí, com tanta história que tem de trajetória, né? Todos nós temos muitas histórias, né? Se a gente parar para... Imagina, cara, quanta coisa acontece, né? Sim. Você quer ver? A gente diz que o ano passou depressa. Eu te provo que o ano não passa depressa. Cria a seguinte estratégia. Você vai pegar um calendário desses de mesa e todo mês tu vai anotar naquela letarazinha lá as coisas impactantes que você fez e que aconteceu naquele mês. Pega agora janeiro, coloca lá. Depois pega fevereiro, pega março. E quando fechar dezembro, tu vai olhar a quantidade de histórias que você viveu. E como o ano foi recheado de coisas e de tempo. Então, todos nós somos colecionadores de histórias. Eu, por força da profissão, eu tive que aprender a contá-las. E descobri que história boa não é boa de contar. História ruim é bom de contar. Tu não conta assim, eu fui viajar pro exterior e deu tudo certo. Tu vai contar o que para teus amigos? Ariano Suassuna, ele dizia, tudo que é bom de viver é ruim de contar. Isso é pura verdade. Tu vai fazer uma cavalgada, tu vai contar o que não deu bom. Então, assim, eu na verdade, eu não me inspirei para participar desse livro, eu fui provocado para participar, meio que obrigado a participar. Sim. Porque eu entendo que o meu trabalho, como alguém que vai poder contar histórias escrevendo, eu não estou ainda
E é uma crença talvez falsa, mas é a minha crença. Eu não estou ainda preparado para isso. Mas eu sinto, o meu coração sente, e isso vai fazer parte ainda da minha caminhada. Vai chegar o momento certo. Porque hoje eu sou bom de falar, mas eu não sou bom de escrever. Eu ainda sou preguiçoso para escrever, mas gosto de falar. Agora, eu preciso transformar em letra isso que eu conto. Aí vai ter bastante história. E como foi o processo de coautoria do livro? Teve alguma experiência transformadora ou aprendizado durante suas contribuições para esse... A tese, quando eu mandei o meu rascunho e a pessoa que estava nos mentorando ligou para mim e disse que estava uma merda. Foi edificante. Volta e refaz. Tudo. Foi tão legal você ser destituído, né? Porque chega um pedacinho da caminhada da vida que mesmo que tu faça uma porcaria, as pessoas não têm mais coragem de te falar que não é legal. Hoje é difícil, né? E quando chega alguém e diz assim, eu esperava um feedback do tipo, está bom. Ela disse, ó, Jaitão. Porcaria. Cara, isso aqui ninguém vai conseguir ler, isso aqui o texto tá truncado, Quer um conselho? Joga fora e começa tudo de novo. E aí faltava 2 semanas para publicação? Para entregar para a editora, né? E aí eu aprendi uma outra coisa importante. Quanto menos tempo você tem para o ato criativo, mais criativo você vai ser. Fica. O título do livro sugere uma conexão entre histórias e ideias ali. De que maneira você acredita que as histórias podem impactar previamente as mudanças e comportamento nas organizações? A experiência, você se torna uma pessoa experiente pelo ato reflexivo, né? Quantos anos precisa ter para ser uma pessoa experiente? Tem velhos idiotas, né? Quer dizer que só o fato de viver não significa nada. Sim. Agora, a reflexão, ela te leva ao amadurecimento. Então, o nosso credo, isso que levou a esse título, a história inspiradora é aquela que te faz refletir sobre aquilo que tu viveu. É a parada para pensar. Fatos que impactam e te levam ao ponto de parar e pensar sobre como foi. O que deu certo, o que não deu. Coisa que a gente tem feito cada vez menos. Os homens da caverna sentavam junto à fogueira, né? Sim. Faziam isso que a gente está fazendo aqui. Esse bate-papo, né? Esse bate-papo aqui, sabe? A gente tem feito muito pouco. Verdade. Então, o ato de refletir que se dá... Eu, quando criança, eu adorava dias de chuva. Como menino da roça, porque sabe o que acontece na roça em dia de chuva? Você sabe? Não. Você não trabalha. Verdade. Você fica onde? Fica em volta da mesa. Você fica em volta da mesa, em volta do fogão a lenha, porque a cozinha é o principal lugar da casa. Sim. Ou tu fica no rancho, debulhando milho e conversando. E a lida gaúcha, que chegou até mim através dos cavalos, ela diz o quê? Que a gente aprende a ser peão falando com os mais velhos. Então, por que é o tema da conexão, histórias que conectam? A gente se edifica através das histórias dos outros, né? E tu tem que aprender com a história dos outros. Eu adorava dias de chuva, porque era a oportunidade de ouvir os mais velhos falarem. E eu gostava de ficar com os mais velhos, escutando as histórias deles. Né? Sim. E entendo que o título do livro ele tem essa conexão. Né? Voltando um pouco agora, a Alta Alimentos é uma indústria no Paraguai. Alta Alimentos é no Paraguai. O Paraguai está fazendo parte da minha vida há 3 anos. Inicialmente eu fui para lá com a Dr. Berger para estabelecer uma base de distribuição. E isso aconteceu. Hoje nós temos um bom processo de vendas no Paraguai. É um país que eu gosto muito, é um país que vem se desenvolvendo muito. Normalmente a gente conhece o Paraguai pela fronteira, né? Sim. Por Cidade do Leste, ou algo nesse sentido. Ali é um pedacinho. Mas o verdadeiro Paraguai começa a partir do quilômetro 4.
onde você tem várias indústrias brasileiras e de outras partes do mundo já estabelecidas lá, e é onde você tem uma agricultura pujante. O Paraguai é o quarto, quinto maior produtor de grãos, um dos maiores criadores de carne bovina. É um país que tem muitas riquezas, uma economia sólida, estável, um país seguro, né? E um país muito receptivo a investidores. Então, o Paraguai tem me ensinado, nesses últimos 3 anos, provavelmente eu aprendi mais do que os últimos 20, em termos de intensidade de negócios. E a Autoalimentos surgiu de uma conexão. Um bate-papo, fiquei amigo do prefeito da cidade onde nós estamos, lá em Santa Rita, e ele, numa conversa de final de ano, ele me contou que é um projeto do governo e um projeto onde a Itaipu, porque a Itaipu é muito importante no Paraguai, né? Sim. Estava fomentando a agricultura dos campesinos, dos pequenos agricultores, para fugir somente da dependência da soja e das grandes plantações. Só que havia um problema. Eles não tinham onde escoar essa produção de pepinos, de hortaliças de um modo geral. E me perguntou se eu tinha conhecimento de alguém que pudesse levar ao Paraguai uma fábrica de conservas. E como eu tenho um grande amigo que é um empresário desse segmento, eu voltei ao Brasil e em pouco tempo já havíamos formado a parceria e em pouco tempo já tínhamos uma fábrica instalada lá no Paraguai. Que legal. Já nascemos como os maiores do Paraguai, porque somos os primeiros. Que legal, né? Que legal. E aí vem aquela ideia, a história do vendedor de sapato que ninguém usava, isso era bom ou era ruim, né? Sim, E para nós vivemos isso na prática. Porque você não sabe a felicidade e a angústia. Sim. A felicidade de ser primeiro e a angústia de pensar, mas por que o outro esperto já não veio fazer isso aqui? Sim. E hoje você atuando tem indústria aqui e indústria no Paraguai. Os mercados, você falou que o mercado lá é bastante atraente. Qual que é o grande diferencial entre a indústria brasileira e a indústria paraguaia que você vê hoje? Sim, primeiro são tamanhos de mercado muito distintos, né? O mercado brasileiro o Paraguai é um estado de Santa Catarina, sim, né? Mas o Paraguai é um país muito ávido por novidades e algo já estabelecido aqui é uma novidade lá. Então, nesse sentido, aquela história de um olho é rei, sim, lá ainda tem muito. Tem situações onde o Paraguai está, eu diria, até à frente do Brasil, mas tem coisas que está 30 anos atrás. Então, tudo isso faz com que você... É como se você tivesse comprado uma revista onde tinha os números da próxima Mega Sena, e você já sabe, e tu vai viver aquela história de novo. Sim. Então, eu estou vivendo lá coisas que eu já vivi aqui há 20 anos atrás. Então, eu, de alguma forma, tu antevê o passo seguinte, porque tu viveu isso daqui. Né? Que legal. É um mercado... A parte fiscal, tributária é muito melhor diferente, é melhor. É melhor de lidar do que... Sim, há uma... Eu diria que é uma sanidade mental mais bem desenvolvida lá. Sim. Né? Você tem... O que está tentando se fazer aqui, com o IVA, né? O Imposto de Valor Agregado, lá já funciona há muito tempo... Só que lá não se fala em 28%, lá é 10%. Tá? A própria relação com funcionários, ela também se estabelece numa base mais de negociação direta, onde a intenção não é que você explore a mão de obra, mas você consegue destinar mais recursos ao trabalhador e menos ao governo. Claro que lá há um governo mais enxuto, você não tem determinados benefícios, né? Que em outros países como o Brasil acaba se tendo, mas de um modo geral eu vejo hoje aquele desenho de governo mais salutar do que, não estou falando de partido A, B ou C, mas o desenho de governo lá é mais salutar do que o que nós temos investir aqui. no Brasil Por hoje. isso que muitos empresários brasileiros que têm oportunidade estão indo para lá, né? E depois, por exemplo, para você trazer essa mercadoria, traz como importado. Esse custo de importação, mesmo assim, ainda fica mais benéfico? Não, hoje nós não estamos devolvendo o produto ao Brasil, a gente só vende lá. Só vende lá. Eu vejo que a etapa seguinte do nosso projeto da Autoalimentos é trazer produtos ao Brasil. Mas hoje
tudo é Produzido e vendido fica lá. E vendido lá, né? Que legal. Então, por quê? Porque há uma oportunidade. Nesse segmento, todos os produtos eram brasileiros e iam para lá. Agora a gente tem feito, não, é produzido lá. E quem sabe, daqui a algum tempo a gente consegue, porque há incentivos fiscais também, né? A lei da maquila, que hoje acaba privilegiando produção lá, mandando para o Brasil. Então, há determinadas vantagens que podem ser exploradas, né? E tem sido para nós um aprendizado, porque é aqui do lado, mas é outro país, é uma outra cultura, e você tem que aprender a respeitar essa cultura, né? A minha escolha de fixar residência fiscal, tendo documentos que vai da identidade a carteira de motorista e ter tudo isso no Paraguai, se deu no sentido de eu entrar naquele jogo, de viver realmente aquilo lá, e vejo que futuramente eu devo ter uma permanência mais frequente lá, porque eu gosto de lá. Então, é provável que eu tenha uma casa aqui, tenha uma casa lá e viva um pouco entre esses dois mundos, né? Entendo que o professor Jair também vai existir lá. Vai existir? Vai, não tenha dúvida. Já tenho feito alguns movimentos lá de bate-papo lá com empresários, então é provável que exista lá também a versão espanhola do professor Jair. Que maravilha! Professor Jair, foi uma honra recebê-lo aqui. Estou extasiado, eu poderia passar aqui horas e horas ouvindo as histórias, a experiência e o conhecimento que o professor tem a nos passar. Novamente, eu agradeço muito essa oportunidade que o senhor nos concedeu desse bate-papo, de ter colocado na sua agenda aí um espaço para nós conversarmos. Foi muito gratificante. Eu uso a dizer que deve ter sido o maior episódio, eu acho que foi o mais duradouro, que foi o que eu dei, assim, eu poderia passar horas aqui. Muito obrigado novamente, mas como de praxes, ao final do nosso podcast, a gente sempre pede ao nosso convidado para deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, imaginando que essa mensagem tem o poder de alcançar aí 8 bilhões de pessoas a nível de mundo. Qual seria a mensagem do professor Jair? Falo para onde? Pode ser na principal. Vou falar para lá, então. Acredite fortemente no teu sonho. Acredite. Não há ninguém que possa fazer por você. E aquilo que você em algum momento idealiza como possível na tua mente, que é o único campo de batalha que existe, não há nenhum outro. As guerras nós não vencemos lá fora, nós vencemos aqui. E na medida que esse teu sonho é validado pelas forças que te interagem no teu dia a dia e você dá conta de continuar com ele, aí você está no caminho certo. Acredita no teu sonho, vai valer a pena. Que legal. Bem, pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Aproveita, já segue o nosso canal, marca aí as notificações para não ficar de fora de nenhuma das novidades. Sigam também as nossas redes sociais. Até o próximo episódio.